Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 7º episódio da série Pensamento Computacional na Educação. Se você tem nos acompanhado até aqui, já sabe que estamos explorando os pilares do pensamento computacional. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre abstração e decomposição. E hoje nós vamos conversar sobre algo que acontece o tempo todo na sua cabeça, muitas vezes sem você nem perceber: o reconhecimento de padrões. Antes de mais nada, vale lembrar que, assim como a abstração e a decomposição, o reconhecimento de padrões é uma habilidade que usamos muito no nosso dia a dia, mas talvez nunca tenhamos parado para pensar nisso conscientemente. Então, o que é o reconhecimento de padrões? Então, basicamente, é a habilidade de identificar semelhanças e repetições em coisas que acontecem ao nosso redor. Quando você começa a perceber que certas coisas se repetem, como o jeito que uma pergunta de prova é sempre feita, ou a fórmula de como seus episódios favoritos de uma série se desenrolam, você está, na verdade, reconhecendo padrões. O nosso cérebro adora padrões. Ele está constantemente buscando regularidades no que vivemos, lemos, ouvimos e até mesmo no que imaginamos. Isso porque identificar padrões nos ajuda a ser mais rápidos e eficientes nas nossas decisões e respostas. Agora, levando isso para o contexto do pensamento computacional, reconhecer padrões é o que nos permite aplicar soluções já conhecidas para resolver problemas novos. Se você já resolveu um problema de matemática que segue um certo padrão, como equações quadráticas, da próxima vez que encontrar um problema semelhante, a sua mente vai rapidamente lembrar do padrão e aplicar a solução. Isso acontece muito quando estamos programando ou criando algoritmos. Se você já criou um algoritmo que organiza uma lista de números, por exemplo, pode reaplicar esse mesmo padrão em diferentes contextos. O reconhecimento de padrões, no final das contas, nos ajuda a não reinventar a roda a cada vez que encontramos um problema parecido. E isso vai além da programação, claro. Nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Imagine que você é fã de uma série. Você sabe que, em muitos episódios, as cenas seguem um padrão. Começa com algo inesperado, aumenta a tensão no meio e no final nós temos aquele gancho que nos deixa curiosos para os próximos episódios. Não é por acaso que você já começa a prever o que vai acontecer e isso te ajuda a se preparar emocionalmente. Ou então pense em esportes. Um jogador de futebol reconhece padrões no comportamento do adversário, como ele dribla, o jeito dele que ele costuma chutar a bola e usa isso para antecipar a jogada e melhorar o seu desempenho em campo. Reconhecer padrões está em todo lugar. Agora vamos falar de uma parte muito importante, muito interessante do cérebro que se conecta diretamente ao reconhecimento de padrões, chamada engramas. Quando nós falamos em memória, os engramas são a forma como o nosso cérebro armazena memórias físicas. Você já ouviu aquela frase, neurônios que disparam juntos se conectam? Pois bem, é mais ou menos isso. Os engramas são redes de neurônios que são ativadas quando vivemos ou aprendemos algo novo. Sempre que nós repetimos uma experiência ou uma informação, essas redes de neurônios ficam mais fortes. E é justamente por isso que reconhecer padrões ajuda tanto na memória. Quando você identifica um padrão, seja numa equação matemática ou numa música, os engramas associados a esse padrão são ativados, facilitando a lembrança da informação. Por exemplo, quando você estuda para uma prova e percebe que certas perguntas seguem um padrão, o reconhecimento desse padrão ajuda a ativar os engramas que guardam essas informações, facilitando a memorização. Isso torna o processo de aprendizado muito mais eficiente. Quanto mais o cérebro treina em reconhecer padrões, mais fortes os engramas se tornam, e é assim que ele aprende a lembrar soluções ou ações que funcionaram no passado, para que da próxima vez que você encontrar uma situação semelhante, o seu cérebro possa acessá-la de forma mais rápida e eficiente. E como o reconhecimento de padrões pode ajudar no aprendizado? Como que nós podemos pensar nesse reconhecimento perante situações de aprendizado? Então, nós vamos pensar aqui em matemática. Vamos trazer o exemplo da matemática. Quando você começa a resolver equações e percebe que existe um padrão em como se faz isso, cada nova equação se torna mais fácil.
porque seu cérebro já sabe o caminho que deve seguir. Isso economiza tempo e diminui aquela sensação de sobrecarga. Na língua portuguesa, isso também acontece. Ao escrever uma redação, por exemplo, muitos textos seguem uma estrutura básica. Então, nós temos lá a introdução, desenvolvimento, conclusão. Quando você identifica esse padrão, consegue organizar melhor suas ideias e construir um texto mais coerente. E, como falamos, tudo isso está ligado à memória. Quanto mais padrões o aluno consegue identificar, mais forte se torna a rede de engramas no cérebro dele, facilitando a lembrança das informações e ajudando no desenvolvimento de habilidades ao longo do tempo. Então, pessoal, quando nós falamos de reconhecimento de padrões, nós estamos falando de uma habilidade que usamos o tempo todo, mesmo sem perceber. Seja ao prever ao que vai acontecer num filme ou ao resolver uma equação matemática, reconhecer padrões ajuda a nossa mente a ser mais rápida e mais eficiente. E é exatamente isso que nós queremos que os nossos alunos desenvolvam. Quando nós ensinamos a reconhecer padrões, nós ajudamos os nossos alunos a economizar tempo e a resolver problemas de forma mais lógica e também mais estruturada. Agora, deixa eu abrir um pouquinho sobre mim e trazer então essa minha visão da minha vida sobre o reconhecimento de padrões. Então, como matemática, eu sempre me fascinei por padrões e isso me acompanhou em vários momentos da minha vida. Então, lá no meu doutorado, quando eu trabalhei com inteligência artificial simulando o tráfego de pedestres em situações de pânico, ver como os padrões de comportamento se repetiam nessas situações foi algo muito importante, não só para o trabalho, mas também para esse entendimento. E, bom, falando em padrões, vocês sabem que eu sou muito fã do Star Wars, e se não sabe, ficaram sabendo então agora. Mas até nesse universo, o Chewbacca, a Leia, a Ahsoka, a gente vê essas jornadas épicas seguirem padrões que nos prendem àquela história. Talvez seja por isso que eu gosto tanto. E claro, eu não posso deixar de mencionar uma série, que também é uma das minhas preferidas, que é o The Big Bang Theory. Então, para mim, o que torna essa série genial é como ela capta os padrões daqueles personagens e transforma isso em humor inteligente. Então, no próximo episódio, nós vamos juntar tudo isso e explorar os algoritmos. Aquele momento em que todos esses pilares do pensamento computacional se conectam de uma maneira bastante estratégica e específica. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo episódio.